vamos falar alguma coisa sobre as boas práticas de manejo da nutrição do cafeeiro. Vão ser alguns tópicos gerais, devido ao tamanho da palestra, mas logo depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai estar à disposição nesse endereço de e-mail aí. Bom, o que seriam melhores práticas de manejo agrícola? São práticas comprovadas pela pesquisa e implementadas e testadas pelos agricultores, que proporcionam um ótimo potencial de produção, aumento na eficiência de utilização de nutrientes e também a questão ambiental. Então, deve-se observar que são práticas aprovadas pela ciência, ou seja, pela pesquisa, que sejam testadas na prática pelos produtores. Quais são as melhores práticas que conduzem à otimização do potencial de produção? Por exemplo, a maturidade do cultivar, o espaçamento entre linhas, a população de plantas, o manejo integrado de pragas e doenças, o controle de plantas daninhas e, no nosso caso, o manejo de nutrientes. Quais são os princípios das melhores práticas? Aplicar os nutrientes corretos na quantidade necessária, temporizados e localizados para satisfazer a demanda das culturas. Então produto correto, na dose certa, época adequada e local adequado. Com relação ao produto correto, então nós vamos combinar fontes fertilizantes com a necessidade da cultura e as propriedades do solo. Interações dos nutrientes e equilíbrio entre o NPK e outros nutrientes, de acordo com a análise do solo e as exigências da cultura. E uma adubação equilibrada, ela é chave para aumentar a eficiência de utilização dos fertilizantes. Dose certa, ajustar a quantidade do fertilizante com a necessidade da cultura. O excesso pode causar perdas por lixiviação, volatilização, intoxicação, desequilíbrios, e causando prejuízos econômicos e ambientais. E a deficiência vai trazer um menor rendimento e qualidade das culturas. Melhores medidas que determinam a melhor dose de fertilizantes. Então nós temos que ter metas realistas de produção, no caso do cafeeiro com a produção bianual, então isso é importante. A análise de solo, o balanço entre os nutrientes, porque o excesso de um nutriente pode causar deficiência induzida de um outro que tiver em menor quantidade. Análise de tecidos ou folhas, acompanhamento da área de produção, histórico da área e planejamento do manejo do nutriente, ou seja, nós vamos definir como nós vamos disponibilizar os nutrientes para a planta. Época adequada, disponibilizar os nutrientes para a cultura no períodos de necessidade. E a disponibilidade do nutriente sincronizado com a demanda da cultura. A planta, o café, como é uma cultura perene, ela demanda nutrição praticamente durante todo o período, mas ela tem uma época que ela necessita mais, então nós temos que sincronizar essa disponibilização do nutriente com essa época de maior demanda da planta. Melhores práticas de manejo que influenciam a sincronização entre aplicação e disponibilidade do nutriente. Então, a época de aplicação, então nós temos pré-plantio, plantio, cobertura, aplicações parceladas. Isso para quê? Para que a gente possa fazer a adubação de forma que haja uma maior disponibilização para a cultura. E uma outra questão também é tecnologia de liberação controlada, no caso principalmente dos fertilizantes nitrogenados, que são muito solúveis e disponibilizam muito rápido. Isso às vezes não é vantagem. Então, para isso nós temos lançado mão de tecnologias com utilização de estabilizadores e inibidores, por exemplo, da urease, da nitrificação. Local adequado. Colocar e manter os nutrientes onde as culturas possam utilizá-los. O método de aplicação é decisivo no uso eficiente de fertilizante. Cultura, sistema de cultivo e propriedade do solo determinam o método mais adequado de aplicação do fertilizante. E a incorporação, então, ela mantém o nutriente no local e aumenta a sua eficiência. Então, quando possível fazer essa incorporação, seria uma condição boa. Melhores práticas de manejo que ajudam a manter os nutrientes bem localizados e acessíveis para as culturas. O manejo conservacionista, importantíssimo, as curvas de nível, culturas de cobertura, e manejo da irrigação, a água em quantidade correta na época correta. Uma questão também das adubações, principalmente relacionada a fertilizantes nitrogenados, é a questão da emissão de gases de efeito estufa.
Então nós temos também as melhores práticas de manejo para minimizar essas emissões associadas ao uso de fertilizantes. Alterações climáticas versus aquecimento global. A agricultura ela tem uma grande contribuição para a emissão de gases de efeito estufa, do GGE. Esses gases aumentam o potencial de aquecimento global, né? Um problema sério que a gente tem atualmente. Os fertilizantes nitrogenados eles são cruciais nesse processo. Quais são os gases de efeito estufa? O gás carbônico, o óxido nitroso e o metano. O gás carbônico é produzido principalmente pela indústria, o óxido nitroso pela adubação nitrogenada e o gás metano pelas fermentações anaeróbicas. Para se ter uma ideia, comparando o CO2 como um valor considerado fixo 1, o óxido nitroso ele tem um potencial de aquecimento global aproximadamente 300 vezes maior do que o CO2. Então ele tem um grande potencial de causar efeito estufa. Daí a importância do manejo correto da adubação nitrogenada, não só relacionada à questão econômica, mas também à questão ambiental. Então, um dos processos de se diminuir a velocidade de solubilização, de liberação dos fertilizantes nitrogenados, é a utilização de produtos que fazem a inibição da urease, que é a enzima que participa da degradação da ureia em transformação em amônia. Também da nitrificação e produtos de maior eficiência agronômica. Então, fertilizante nitrogenado de liberação lenta ou controlada, nós vamos ter menor perda e maior eficiência agronômica. Os inibidores da urease ou da nitrificação vão permitir também uma menor perda e uma maior eficiência agronômica. E, como consequência, nós vamos ter uma menor emissão do óxido nitroso. Potencial de aquecimento global e cultivo intensivo. A agricultura, então, é a fonte de gás de efeito estufa, mas também ela proporciona o sequestro de carbono, né, a fixação do carbono na matéria orgânica. E isso permite a redução no potencial de aquecimento global. Então, a adubação adequada, ela permite o maior conteúdo de matéria orgânica do solo, que, consequentemente, vai determinar o maior sequestro de carbono. Então, adições adequadas de nitrogênio, nós vamos ter produtividades mais elevadas e maior estabilização da matéria orgânica, diminuindo, então, as consequências do efeito estufa. Então, as práticas intensivas de manejo permitem maior produtividade, maior redução na emissão de gases de efeito estufa. Cultura com elevado potencial produtivo tem um maior sequestro de carbono. Então, quanto mais produzir, mais matéria orgânica nós vamos ter, mais sequestro de carbono, menor vão ser os efeitos desses gases de efeito estufa. Manejo da cultura do solo e dos fertilizantes que minimizam a emissão de GGE. Então nós temos aí a escolha e combinação correta de variedades ou híbridos, cultivares, né, adaptados, data de semeadura ou plantio e população de plantas para maximizar a produção de massa das culturas, né? Então, aumentando a produção de massa verde, nós vamos minimizar a emissão dos gases de efeito estufa. Também, o manejo adequado do nitrogênio e da água, com utilização eficiente desse nutriente e mínima emissão de óxido nitroso. E também o manejo dos resíduos com aumento da matéria orgânica do solo e grandes quantidades de resíduos restituídos ao solo. Bom, então agora nós vamos passar para uma parte mais aplicada, a recomendação de calagem e adubação. Bom, quando a gente vai fazer esse procedimento de recomendação de calagem e adubação para determinada cultura, nós temos então que seguir 3 passos muito importantes. O primeiro é a coleta de amostra do solo e folhas, o segundo é a escolha do laboratório e o terceiro é a interpretação dos resultados e recomendação em si. Com relação à coleta de amostra de solo, nós temos 2 situações distintas. É a implantação da lavoura e a lavoura já implantada. No caso da implantação da lavoura, a coleta é feita adotando as técnicas normais para qualquer tipo de cultura. Separamos talhões uniformes e fazemos várias coletas, amostras chamadas simples, misturamos as amostras e fazemos uma amostra composta. Isso pode ser feito de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, de acordo com o interesse.
Já a lavoura implantada, nós temos dois tipos de amostras: amostras nas linhas e as amostras nas entrelinhas. As amostras nas linhas irão permitir que a recomendação de adubação para o cafeeiro. Já as amostras nas entrelinhas será utilizada no eventual uso dessas áreas com uma cultura intercalar. Então aqui um detalhe da selecionar os talhões. Nós temos aqui diversas lavouras de diferentes tamanhos, diferentes posições no relevo, né? Nós temos 5 talhões, elegemos 5 talhões, dividimos esses talhões. Então dentro do mesmo talhão a gente faz diversas coletas de amostras simples, né? Esses pontinhos vermelhos andando aleatório no solo, e depois misturamos e fazemos uma amostragem comum para todas elas. Bom, o envio ao laboratório. Primeiro o produtor precisa definir qual tipo de análise ele quer. Se ele quer só análise de rotina, que é básica, ou se ele quer com micronutrientes, enxofre, e se ele quer textura ou agronometria, né? Depois ele vai escolher o laboratório que ele quer enviar. Nós temos basicamente duas metodologias utilizadas. Uma utilizada especificamente para Minas, que usa o Estator Norte Carolina, e em São Paulo, Instituto Agronômico de Campinas, que tem o método da resina, né? No caso de Minas, então, nós temos um programa de controle de qualidade de análise de solo, o Profert MG, que define a qualidade das análises, né? Então, o laboratório escolhido deve participar de um programa de controle de qualidade, no caso aqui do Profert MG, e ele deve ter eficiência no resultado das análises, né? Ele tem um teste de proficiência, ele deve ter uma nota acima de 7. Quando ele recebe essa nota, então ele recebe o selinho. Nós temos dois exemplos aí, são selos mais antigos, mas anualmente esses selos são emitidos aos laboratórios que têm eficiência nas análises. E isso dá maior segurança ao produtor de ter um resultado confiável. Então agora com relação à recomendação, a primeira coisa que nós temos que ver é a calagem. A calagem então ela é feita no caso de haver necessidade de corrigir a acidez do solo e suprimento de cálcio e magnésio. A tomada de decisão quanto à escolha do corretivo deve considerar alguns parâmetros. Primeiro, o teor de cálcio e magnésio no calcário. O calcário, além de corretivo da acidez, ele é um fertilizante, uma vez que fornece cálcio e magnésio, são dois nutrientes importantíssimos para a planta, né? Então, se você usa um calcário rico em cálcio e pobre magnésio, ele vai corrigir a acidez do solo, mas ele não vai suprir magnésio. Então pode ocorrer um desbalanço entre esses dois nutrientes e o excesso de cálcio pode causar deficiência induzida de magnésio. Depois nós temos o poder de neutralização e a reatividade. O poder de neutralização é a capacidade real do calcário em neutralizar a acidez. Isso depende da qualidade química, da pureza da rocha. E a reatividade é a capacidade que o calcário tem de reagir com acidez. Isso depende da finura, então isso aí está ligado à eficiência do moinho. A multiplicação do poder de neutralização vezes reatividade vai nos dar o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total do calcário. Uma questão importante é a questão do efeito residual. Um calcário muito fino ele tem um efeito muito rápido, mas ele não tem um efeito residual a longo prazo. No caso da cultura do café, que é a cultura perene, talvez seja mais importante ter um calcário que tem um certo efeito inicial, mas também que traga um efeito residual, né? Então o calcário com RNT por volta de 80%, ele é equilibrado justamente para fazer isso, para que não haja necessidade de ficar repetindo muito a calagem. A questão importante é a questão do preço do calcário na propriedade, que é o custo efetivo, é o verdadeiro custo do calcário. É o custo por unidade de PRNT. Então, quando a gente vai comprar calcário, na realidade a gente tem que comprar PRNT, poder de neutralização. Se um calcário com baixo PRNT, então nós vamos ter que comprar maiores quantidades e ele vai ficar mais caro. Então, esse custo efetivo é o custo total do produto, o custo por tonelada do produto na propriedade. Então, vai o preço do moinho, mais frete, mais aplicação, dividido pelo PRNT. Fazendo esse cálculo, você vai saber qual o calcário que realmente é mais barato para você. Nós temos 2 métodos de recomendação de calagem: a neutralização do alumínio e a elevação dos teores de cálcio e magnésio, que é oficial para Minas Gerais, e temos a porcentagem de saturação por base, que é utilizada em São Paulo. Então, a pessoa que for fazer a recomendação pode utilizar um dos 2 métodos, né? Mas isso aí deve ficar bem definido. Uma outra questão é a quantidade de calcário aplicado em toneladas por hectare nem sempre é igual à necessidade de calagem.
que a gente calcula por esses 2 métodos anteriores. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, na lavoura de café você não vai fazer aplicação na área toda, e sim na linha de plantio. Então a superfície coberta é menor, vai depender do espaçamento. Também a profundidade, né? Normalmente você vai aplicar em cobertura, então a profundidade não vai ser 0 a 20, então a quantidade tem que ser menor. E o PRNT. Com relação à adubação, o nitrogênio é a questão mais fundamental, né, no café, é importante tanto quanto os outros, né, mas tem alguns probleminhas. Nós já falamos sobre a questão do efeito estufa, né? Então, aqui nós temos uma equação da transformação da ureia em amônia e depois em nitrato. Então, inicialmente a ureia ela é hidratada, sofre uma hidrólise na presença de uma enzima chamada urease presente no solo, e no processo de modificação vai formar a amônia, NH4+, mais o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Essa amônia pode sofrer volatilização, né, caso ela esteja na superfície, ou pode ser absorvida pela planta. O ácido carbônico vai reagir com H+, e dar CO2 mais água. E a amônia, que não foi absorvida e que não sofreu volatilização, ela vai ser oxidada, ela vai sofrer oxidação num processo chamado nitrificação, produzindo um nitrato, NO3-, mais H+. Esse nitrato pode ser absorvido pela planta, pode sofrer lixiviação, somente em solos arenosos, submetido a grande quantidade de água, e também vai causar acidificação, H+, acidificação. Por isso, essa é a razão que os fertilizantes nitrogenados nítricos amoniacais podem causar acidificação do solo. Aqui, a questão do fósforo, nós temos 2 solos aqui, um com 15% e outro com 65% de argila. Então, a gente observa, para a gente manter aqui 1 miligrama de fósforo em solução, a gente precisa de ter fósforo absorvido pelas argilas, na linha azul, aproximadamente 150 microgramas de fósforo no solo, para você ter um disponível para a planta. No caso do solo argiloso, para você ter o mesmo disponível no solo, você vai ter quase 900 microgramas de fósforo absorvido ao solo. Então, o solo mais argiloso, ele retém o fósforo com mais força, então você precisa ter doses maiores para você ter a mesma quantidade disponível para a planta. Uma questão importante é o fósforo remanescente, né? O fósforo remanescente, ele permite a gente definir o nível de fósforo disponível no solo, se está baixo, médio ou alto. Então nós temos aqui 3 solos, 1, 2, 3, considerando que todos eles têm 12 miligramas de fósforo por decímetro cúbico de solo, porém com fósforo remanescente diferente. Então, esse 12 no solo 1 é considerado alto, muito alto, no solo 2 é médio e no solo 3 baixo, muito baixo. E isso vai refletir diretamente na dose recomendada. Então, a importância do fósforo remanescente é justamente essa. Com relação aos nutrientes, os demais nutrientes, potássio, cálcio e magnésio são absorvidos na forma catiônica, e a deficiência deles é solo ácido, solo arenoso e lixiviação. O enxofre, eles são absorvidos principalmente na forma de sulfato e sulfeto, no caso do solo inundado, não é o caso do cafeeiro. E a deficiência ocorre devido à baixa matéria orgânica do solo arenoso, uso intensivo de adubos de concentração. Por exemplo, usar ureia ao invés de sulfato de amônio, ou usar o super simples, usar o super triplo ao invés do super simples. Os micronutrientes, nós temos os catiônicos, zinco, cobre, manganês, ferro e cobalto, e os aniônicos, boro, molibdeno e cloro. Bom, agora vamos ver a questão foliar. Princípios, métodos e técnicas de avaliação do estado nutricional das plantas. Avaliar o estado nutricional de uma planta consiste em comparar uma amostra em um padrão. O que é uma amostra? É uma parte de uma planta inteira ou um conjunto de plantas, pode ser uma lavoura. Considere o padrão uma planta normal, que tem em seus tecidos todos os nutrientes em quantidades e proporções adequadas, que seja produtiva e um aspecto típico da espécie. Nós temos 3 métodos para avaliar o estado nutricional de plantas. Nós temos a diagnose visual, a diagnose foliar e o DRIS, que é um método que utiliza vários parâmetros para se fazer a avaliação. Ele é mais preciso. A diagnose visual, ela tem como princípio comparar o aspecto da amostra com o padrão.
normalmente a folha ou outro órgão, né? Por exemplo, no caso de toxideio de alumínio, a gente observa a raiz. Se houver excesso ou deficiência de um dado elemento, isso será traduzido em anormalidades visíveis, típicas do nutriente. Por quê? Porque um determinado elemento sempre exerce as mesmas funções dentro da planta, independente da espécie. Né? Então, o zinco, por exemplo, faz parte da síntese do ácido dolacético. Isso independe de cultura. Então, a falta de zinco irá causar menor produção de ácido dolacético e menor crescimento dos entrenós. E a gente tem que avaliar a questão da forma escondida. Então, antes da planta apresentar deficiência, ela já está deficiente em termos nutricionais. Então, essa é a limitação da vida do diagnóstico visual. Quando a gente percebe a deficiência, a planta já está debilitada. A diagnose foliar tem como princípio analisar determinadas folhas em períodos definidos da vida da planta. Né? Por que a folha? Porque a folha reflete melhor o estado nutricional da planta. Né? No caso do café, a época de coleta é primavera-verão, terceiro e quarto par de folhas a meia altura, ramos produtivos e número de folhas igual a 30. Então nós devemos adotar esses critérios, porque os valores considerados baixos, razoáveis, bons ou altos, eles são considerados se você adotou essa metodologia. Se você coletar, por exemplo, numa outra época do ano ou outro tipo de folha, então o resultado pode não ser adequado. Aqui nós temos os resultados teores foliares de macronutrientes considerados adequados ao cafeiro, né? Os macronutrientes e os micronutrientes. Então isso aqui é questão de tabela. Então quando a gente faz análise de solo, a gente chega aqui e observa se o nível se o nível de um determinado nutriente está adequado ou não. A análise foliar, ela já vem sendo, no caso do cafeiro, utilizada na recomendação de adubação, no caso aqui do nitrogênio, né? Principalmente nitrogênio e micronutrientes utilizam-se bastante a análise foliar. Os demais nutrientes ainda são mais prioritariamente utilizados no estado de solo. Então aqui no caso desse exemplo aqui, nós vamos recomendar, por exemplo, uma produtividade maior, uma grande produtividade, maior que 60 sacas por hectare. Se a gente tem análise foliar, exemplificando, se o nosso valor é entre 2,6% e 3%, então a quantidade de nitrogênio que nós vamos ter que jogar é 340 quilos por hectare. Né? Agora, se a gente não tem análise foliar, aí essa última coluna é dose de nitrogênio, então é um valor mais garantido. Né? Então, mas seria 440 quilos. Então, 450 quilos por hectare. E uma diferença, então, de 110 quilos por hectare de economia quando a gente faz análise foliar. Bom, gente, o que a gente queria falar, mostrar em rápidas palavras, é isso daí. Né? O assunto é bastante extenso, então nós procuramos ser de uma forma mais geral. E caso alguém tenha necessidade e queira entrar em contato, a gente está à disposição na Ipamig Sul, em Lavras, na Fazenda Sela, no recinto da UFLA, né? E também nós temos aí nosso e-mail, crisóstomo@ipamig.br, estamos disponíveis. Muito obrigado pela atenção.